Olá, amados irmãos, a paz seja convosco, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yoshua Mashiach. Eu dou início a mais um programa Jesus Vem, o programa da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais, que, como vocês sabem, tem como objetivo estar ajudando as pessoas a se prepararem para a volta do Senhor Jesus, através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho. Vamos iniciar o nosso programa fazendo uma oração ao nosso grande e poderoso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez aos Senhores por esse dia que passou e por esse novo dia que se iniciou. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos sob o Teu poderoso nome, Senhor Jesus, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que se faça presente no meio de nós. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito fale através da minha boca. Que o Senhor possa dar zelo a esse estudo às pessoas que o Senhor assim desejar. E que esse estudo sirva para a edificação de cada um de nós. E a nossa preparação para a volta do Senhor Jesus. Que venhamos destruir as obras do diabo através do aprendizado e da vivência da Tua Palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. Amém. Louvado seja o nosso grande e poderoso Deus Israel, Seu Filho amado. Irmã Gleice, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã me diz, paz seja contigo, pastor Paulo, boa noite. Amém, irmã, uma boa noite. Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Bom, como foi anunciado, o tema do nosso estudo é aprenda a cuidar da sua vida. Se nós falarmos esta frase com muitas pessoas se sentirão ofendidas, se sentirão agredidas. Porém, este é um dos melhores conselhos que nós podemos dar uns aos outros. Vai cuidar da tua vida. Se nós pararmos para pensar, para analisar, grandes problemas na vida dos homens, eles existem por um simples motivo. Porque as pessoas, ao invés de cuidarem da sua vida, elas se intrometem na vida do outro. E a partir daí criam problemas, criam caos, criam adversidades. Mas o que é a vida? A vida é o período de tempo, desde que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, até a nossa morte. Esse espaço de tempo, todo esse espaço de tempo, é chamado de vida. E durante esse período, muitas coisas acontecem. Irmã Conceição Machão, seja bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. E quando nós analisamos a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui, nós descobrimos que o Senhor Jesus, Ele nos ensina a cuidar da nossa vida. A palavra nos ensina a cuidar da nossa vida. Pois o cuidar da nossa vida significa também cuidar da nossa salvação. Agora, o que leva uma pessoa a não cuidar da sua própria vida? Vamos ver no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 11. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então nós podemos ver que desde os tempos do apóstolo Paulo já existia esse problema, sempre houve pessoas
que se intrometem na vida alheia, né? E por que elas fazem tal coisa? Por quê? Porque elas andam desordenadamente e andam ociosas. O que é uma pessoa ociosa? Uma pessoa ociosa é uma pessoa que não tem o que fazer. É uma pessoa que não tem um trabalho, que não tem um propósito, que não tem um objetivo, que não luta por nada. E quando a pessoa se encontra nessa situação, aí cria-se aquele ditado ao qual nós conhecemos, né? Que a mente vazia é a oficina do diabo. Quando a pessoa não cuida da sua própria vida, ela se intromete na vida do outro. E se uma pessoa ela não tem capacidade de cuidar da sua própria vida, a interferência que ela realizar na vida do outro, ela não trará coisas positivas. Uma coisa que nós, como povo de Deus, devemos aprendermos é a não darmos autoridade a ninguém para se intrometer na nossa vida. Esta é uma das estratégias do inimigo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão me assistindo. Eu queria pedir que, por favor, escreva aí no comentário, me dê uma resposta. Para mim aqui está tudo normal a transmissão, mas eu estou abrindo aqui o meu Facebook e não está aparecendo a transmissão aqui no meu Face. Vocês estão me... Ah, não, apareceu agora. Tudo bem. Apareceu agora. Vamos continuar. Então, nós não devemos darmos autoridade às pessoas, principalmente pessoas que não têm um propósito com Deus, para se intrometer na nossa vida. A primeira capacidade que cada um de nós, como servos de Deus, devemos ter é a capacidade de cuidar da nossa própria vida. Certa vez, eu estava no meu trabalho e quando chegou no horário do almoço, eu havia passado numa lanchonete, comprei uma torta de frango e um suco, porque eu levo marmita para o meu trabalho. Eu não havia levado nesse dia. E quando chegou a hora lá de almoçar, um colega meu sentou diante de mim com a marmita dele. Estávamos almoçando tranquilamente. Chegou um outro colega e ele pegou e falou comigo: "Você não trouxe almoço?" Eu falei: "Eu estou almoçando." Ele falou: "Não, mas você não trouxe comida normal?" Eu falei com ele: "Ah, não, minha esposa não teve que sair e não deu tempo dela fazer a marmita para mim." Ela falou assim: "Mas por que você não fez?" Eu falei para ele: "Porque eu não sei fazer comida." "O quê? Você não sabe fazer comida?" Eu falei: Não sei." "Mas que vergonha." Aí ele falou com o meu colega: "Quem que fez essa comida para você?" Ele falou: "Fui eu." Eu falei: "Mas é um absurdo, que vergonha. Você não sabe fazer comida, pelo amor de Deus." Eu peguei e falei com ele assim: "Olha, calmamente, sem brigar, sem agredir." Falei tranquilamente com ele. Falei: "Olha, vergonha é nós nos intrometemos na vida das pessoas quando a gente não é solicitado. Alguma vez eu te pedi comida na sua casa? É você que está pagando isso aqui para mim? Quando que foi que eu já te pedi alguma coisa? Se eu tivesse feito alguma coisa dessa com você, você teria todo o direito de falar isso comigo. Se eu estivesse te pedindo você comprar alguma coisa para mim, pagar alguma coisa para mim, você teria todo o direito de estar falando isso comigo. Mas eu estou aqui no meu canto, sem importunar ninguém, apenas fazendo o meu lanche e você está incomodado comigo. Então eu quero te pedir uma coisa: vá cuidar da sua vida. Já está na hora do almoço, vai almoçar na sua casa e me deixa em paz."
Falei nesse tom que eu estou falando com vocês. Só que a pessoa não ficou com raiva de mim. Isso é uma qualidade que eu vejo com alguns colegas que eu tenho, que a gente pode falar muito francamente uns com os outros e a gente não tem esse mimimi de ficar com raiva, ficar magoado. Eu já ouvi muitas coisas fortes e já falei também. E ele saiu sorrindo, né? Mas também nunca mais me incomodou. Nunca mais veio se intrometer. Então, nós muitas vezes temos problemas porque nós damos autoridade às pessoas para se intrometer na nossa vida. E por não termos posicionamento, nós vamos sofrer o dano que essas pessoas intrometidas têm para poder nos desestruturar. Irmã Gorete, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Então, o que leva uma pessoa a não cuidar da sua própria vida? De acordo com 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, é andar desordenadamente na ociosidade. Quando a pessoa não tem o que fazer, quando ela não cuida da sua própria vida, ela vai olhar para a vida do outro para poder atrapalhar o outro. Porque a maioria das vezes, quando uma pessoa se intromete na vida do outro, não é para ajudar, é para atrapalhar. E a gente tem que estar bem atento em relação a isso. Se você um dia achar que é necessário você se intrometer na vida de alguém, primeiro faça uma avaliação. Qual é o propósito da minha intromissão? Eu vou estar ajudando esta pessoa ou eu vou estar atrapalhando? Eu estou fazendo isso no tempo certo? Eu estou fazendo isso de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a minha vontade? Várias perguntas devem serem feitas de nós para nós mesmos. Porque às vezes nós temos uma boa intenção, mas aquela pessoa sobre a qual nós vamos intrometer na vida dela, ela não está preparada para receber essa intromissão. Então ela vai interpretar a sua intromissão de uma forma negativa e isso vai causar outros problemas. Então, até para nos intrometermos na vida de alguém, nós devemos usar de sabedoria. Mas quando uma pessoa deixa de cuidar da sua própria vida e se intromete na vida da outra pessoa sem ser chamada, o que isso vai ocasionar? Vamos ver aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 2 ao 5, diz assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, era Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio a ele e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, quando uma pessoa ela deixa de cuidar da sua própria vida, foi o que o rei Davi fez, e se intromete na vida de outra pessoa, ele não teve culpa de, ao andar pelo terraço real, e ver aquela mulher tomando banho. Mas ele se tornou culpado a partir do momento que ele deu prosseguimento àquela cena. Então, ele mandou chamar aquela mulher, se informou primeiro sobre ela, ele se tornou isento, não, que é pelo contrário, ele se tornou consciente de quem ela era, ele se tornou consciente que ele estava pretendendo fazer era pecado.
E ele então coabitou com aquela mulher, ela engravidou. Então Davi, ele cometeu um pecado voluntário, um pecado consciente. E ele se intrometeu na vida daquela mulher para fazê-la também pecar junto com ele. Então, sempre que nós nos intrometemos na vida de alguém, sem sermos chamados, se não houver realmente necessidade, nós vamos gerar algum tipo de pecado. Por isso que é necessário que a palavra de Deus nos ensina que nós termos domínio próprio. Nós temos que nos dominarmos as nossas atitudes e sempre avaliarmos se vale a pena ou não fazermos determinadas coisas, nos intrometermos em determinados assuntos. Eu creio que se você procurar dentro da sua memória, você vai se lembrar de algum caso, pode ser lá do passado, de alguém que possa ter perdido a sua própria vida por ter se metido na vida dos outros. Então nós vivemos num mundo em que o amor já se esfriou de quase todos. Em que nós precisamos termos muita cautela e sabedoria, não só para agir, mas também para reagir. Se nós queremos sermos justos, nós precisamos aprendermos a sermos detalhistas. Nós devemos examinarmos os detalhes da vida, das nossas intenções e daquilo que os outros trazem para cada um de nós. Porque, como todos nós sabemos, nós vivemos constantemente numa guerra espiritual. Desde o momento que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Não é a partir do momento que nascemos, é quando fomos concebidos. E como eu já falei aqui várias vezes, há pessoas que elas são perseguidas pelo inimigo ainda quando elas estão sendo geradas no ventre. O inimigo tenta induzir as mulheres a fazer o aborto. Então nós estamos numa guerra espiritual muito violenta. E que se nós não formos detalhistas, nós não enxergarmos além das aparências, se nós não vivemos por fé e não por vista, nós poderemos ser vencidos facilmente pelo inimigo. Irmã Joseli, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja contigo. Assistindo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que quando nós não estamos cuidando da nossa vida, nós com certeza seremos induzidos ao pecado e também a fazer outras pessoas pecarem. Não é? Isto é muito grave. Se nós realmente nos importamos com a salvação, devemos estar atentos quanto a isso. Nós devemos falar para nós mesmos, olha, eu não quero ser e não serei a pessoa que leva a outra a pecar. Já bastam meus próprios erros. Este tem que ser um objetivo, um propósito da nossa vida, um dos propósitos da nossa vida. Eu não ser aquela pessoa que leva o outro a pecar. E isso só será possível a partir do momento que eu me empenhar em cuidar da minha vida. Porque cuidar da nossa vida
é algo muito trabalhoso. Nós somos como crianças. Nós somos como crianças que começam a andar, que está descobrindo o mundo, descobrindo a vida e que quer cuidado. Aquela criança que, se olhar ali a tomada, ela não vai ter medo de enfiar o dedinho ali. Aquela criança que, se pegar alguma coisa que possa ser até mortífera, ela não vai ter medo de colocar na boca. Aquela criança que, quando está começando a andar, ela não tem medo de atravessar a rua sozinha. É esse tipo de criança que espiritualmente nós somos. Nós somos muito perigosos. Mas a partir do momento que nós tomarmos conta de nós mesmos, das nossas vidas, nós iremos estarmos nos resguardando de todo esse mal. Muitos males que nos acontecem é porque não estamos cuidando da nossa vida como deveríamos. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que é muito importante cuidarmos da nossa vida. Agora vamos ver aqui o que o Senhor Jesus nos ensinou quando foi solicitado por um homem para resolver uma questão entre ele e seu irmão. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14. Nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? O que nós aprendemos com isso? Que em determinados assuntos nós não devemos nos intrometer na vida dos outros, mesmo quando somos chamados. Há um tempo atrás, uma pessoa entrou em contato comigo com um problema, querendo que eu conversasse com o seu cônjuge, e que era uma pessoa muito estúpida, muito ignorante, que eu tentasse convencê-lo a respeito de uma questão bíblica. E eu peguei e falei com essa pessoa: olha, com todo respeito, eu não vou conversar com ele, pelo seguinte motivo: porque uma pessoa soberba e arrogante a esse ponto, ela não está disposta a ouvir ninguém. E eu tomei uma decisão na minha vida que eu não vou permitir que ninguém venha gritar comigo, me desrespeitar, levantar a voz para mim. Se eu sei que o sujeito é uma pessoa estúpida e ignorante como essa, eu não vou chegar nem perto. Porque esse é o tipo de pessoa que eu quero tirar do meu caminho. Essa pessoa nunca mais conversou comigo. Então, eu falei com ela: você tem que ter posicionamento em relação a isso. Você conhece a verdade, você sabe o que Deus quer de você, não precisa de ninguém conversar com ele, basta você ter posicionamento. E acabou. Essa pessoa não conversou mais comigo e eu não posso fazer nada. Aqui o Senhor Jesus, ele deu um grande exemplo. Não é sempre que nós somos solicitados, que nós devemos nos intrometer na vida dos outros. Há determinados momentos que não, porque existem pessoas nesse mundo, infelizmente, que elas vivem só para promover o caos. Elas são pessoas que elas têm uma estima tão baixa que elas querem chamar atenção, agredindo, ofendendo, diminuindo as outras pessoas.
Aqui Jesus enfrentou um caso diferente. 2 irmãos com problema de herança. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus disse para aquele irmão foi: vai cuidar da vida de vocês. E vocês estão cuidando muito mal dela. Porque se a gente seguir aqui o texto, a leitura, né, aqui no versículo 15 diz: então Jesus lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Então Jesus estava mostrando para eles que eles estavam canalizando, né, a sua energia nas coisas erradas. Eles estavam invertendo as coisas. É necessário primeiro buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a ter mais coisas serão acrescentadas. Então, há coisas que quando nós nos intrometemos na vida dos outros, mesmo quando a gente é chamado, a gente cria uma confusão grande e depois aquelas 2 pessoas que você tentou ajudar, elas ficam de bem e você fica de ruim na história, né? E nós temos que ter um propósito. Nós temos que entender o seguinte: nós temos que ter autoridade sobre a nossa própria vida. E a intromissão na nossa vida, ela não deve existir. Uma pessoa, para poder entrar na nossa vida, ela deve entrar sendo convidada, não se intrometendo. A não ser que seja um caso de extrema necessidade, que nós vamos ver aqui na frente sobre isso. Agora, o que devemos fazer para cuidarmos da nossa vida e não da vida dos outros? Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós devemos vigiar a nossa vida, porque o inimigo nos tenta a sermos intrometidos, a dar palpite onde que nós não somos chamados, a querer sermos sábios aos nossos próprios olhos. Eu confesso a vocês tranquilamente que ao longo da minha vida, desde que eu aprendi isso na palavra de Deus, às vezes eu vejo pessoas tomando decisões erradas e que eu deixo tomar. Por quê? Porque no passado, quando essas pessoas estavam tomando as mesmas decisões erradas, eu as aconselhei e elas não deram a menor importância. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina: não jogue as suas pérolas aos porcos e nem dê o que é santo aos cães. Então, se nós lembrarmos da palavra de Deus, nós vamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com as intromissões. Nós às vezes sofremos tanto por causa do problema dos outros. Nós carregamos a carga dos outros. Nós carregamos a carga de pessoas que elas mesmas não se importam com seus problemas. Sofremos por isso. E a própria pessoa não está nem aí para nada. Uma coisa que eu aprendi da palavra de Deus, que o Senhor Jesus, quando ele lidava com o problema dos outros, ele mostrava a solução pela palavra. E ele, lógico, não estou falando que os problemas físicos que ele curava, estou falando na questão emocional.
Ele mostrava o caminho, a solução. Mas ele não rendia as coisas, né? O jovem rico, ele foi muito claro com ele. Ele queria alcançar a vida eterna. Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Aquele rapaz não quis, ele não foi atrás do rapaz para tentar explicar nada, para poder implorar nada. Ele apenas ensinou aos seus discípulos. Era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus está sendo contra a riqueza? Não, ele está sendo contra o apego às riquezas, de colocá-las em primeiro lugar do que o reino de Deus. Porque uma pessoa rica que coloca o reino de Deus em primeiro lugar, ela usa a sua riqueza para glorificar a Deus. Aquele jovem, talvez ele tenha perdido a oportunidade de ter sido aquele discípulo que substituiria Judas. Olha só, Jesus já estava com os 12 e ele chamou mais um. Né? E hoje esse jovem ele é lembrado de outra forma. Irmã Miriam, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja convosco, saudações a todos, um abraço, pastor Paulo, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém, minha querida irmã, a ti também, a todos que nos assistem. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus, ele sempre não rendia nas coisas, né? Ele sempre nos deixava algo para que nós pudéssemos pensar, para que nós pudéssemos reagir. O objetivo dele sempre foi nos fortalecer, sempre foi mudar nossa mentalidade do errado para o certo. Foi nos fazer pessoas fortes. E ele sabia muito bem como cuidar da sua própria vida e como cuidar da vida dos outros. Existiam muitas pessoas que queriam se intrometer na vida de Jesus. Mas ele, porém, não as permitiu. Porque cada um de nós devemos sermos responsáveis por nós mesmos. Um dos maiores erros que alguns pais podem cometer é de cuidar da vida dos filhos. O pai e a mãe, eles não devem cuidar da vida dos filhos. Eles devem ensinar os filhos a cuidar da sua própria vida. Por exemplo, se o seu filho é pequeno e você vai lá e amarra o sapato dele, não, você ensina ele a amarrar o sapato. Se ele está lá, ele acordou, você vai lá arrumar a cama para ele. Não, eu te ensinar como é que arruma a cama. Lógico, é capaz do momento que eu já tenho condição de fazer isso, à medida que a idade vai, né, vai dando condições para isso. Então, quando nós cuidamos da vida dos nossos filhos, nós inconscientemente enfraquecemos eles. Mas quando nós chamamos os nossos filhos, ensinamos eles a cuidar das suas vidas, nós o fortalecemos. Nós fazemos com que eles cresçam. Nós os preparamos contra muitas coisas do mundo. Eu, quando era garoto, o meu pai, ele me despreparou para a vida. Todas as coisas que eu ia fazer, ele não me deixava fazer, ele fazia para mim.
Eu fiquei durante muitos anos sem aprender a fazer muita coisa. Eu fui aprender aos poucos depois de velho. Isso foi um grande mal que meu pai me fez. Não sei se foi com intenção ou não, mas foi um grande mal para a minha vida. Porque nós não devemos cuidar da vida dos nossos filhos. Nós temos que ensiná-los a cuidar da sua própria vida. Ensiná-los a resolver seus problemas. Como que você ensina uma criança a resolver seus problemas? Por exemplo, quando ela comete um determinado erro e você a ensina e exige que ela vá ali pedir desculpa, que ela vai se corrigir, né? Quando nós ensinamos que a vida não é do jeito que a gente quer, mas que existem regras, existem limites, existem leis, e tudo isso deve ser obedecido. Irmã Janete, seja bem-vinda ao nosso estudo, que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Então, todas as vezes que nós procurarmos cuidar da vida do outro, nós vamos trazer um prejuízo para essa pessoa. Talvez não conscientemente, mas que isso na maioria das vezes acontece. A irmã Janete nos diz: paz seja convosco. Desculpa o atraso. Boa noite. Boa noite, irmã. Não precisa se desculpar. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, da mesma forma que nós não devemos cuidar da vida dos outros, das pessoas que nós amamos, nós também não devemos permitir que as outras pessoas cuidem da nossa vida. Cada um é responsável pela sua própria vida. Mas, em vez de cuidar, nós podemos orientar, ajudar, direcionar. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Quando ele encontrou o cego, ele cuspiu na terra, fez o lodo com barro, e passou nos olhos daquele cego. E o que Jesus disse para ele? Vá lavar-se no tanque de Siloé. A irmã Gorete nos diz: paz seja convosco, irmãos. Amém, irmã. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Em outras palavras, Jesus não poderia tê-lo levado até o tanque. Ele não poderia ter pedido que algum discípulo pegasse aquele cego pela mão e levasse até o tanque de Siloé. Não poderia. Mas o que o Senhor Jesus fez? Ele fez a parte dele. Com outras palavras, ele disse para aquele cego: vai cuidar da sua vida. Agora é com você. A minha parte está feita. Hoje, muitas pessoas, elas buscam ajuda e devem buscar mesmo. Se você precisa de ajuda, você deve buscar ajuda. Cuidar da sua vida não é ignorar ajuda, não é não buscar ajuda, é você se intrometer, é não se intrometer em assuntos que você não é chamado. Mas existem pessoas que elas, quando são ajudadas, querem ser carregadas no colo. Jesus não fez isso com ninguém. Ele falou com o cego na maior tranquilidade. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Ou seja, se vira. Vai lá. E o cego foi. E enfrentando todos os obstáculos que tinha no seu caminho e superando, ele então recebeu a bênção que o Senhor Jesus tinha para lhe dar. Então isso pode parecer muito duro, mas essa é a forma correta
né? Nós temos que ensinar as pessoas a cuidar da sua própria vida. Um erro que eu não sei se comete hoje isso. Na minha época, alguns pais cometiam. Era quando a criança estava fazendo o dever de escola, tinha muito dever. E o pai, em vez de ensinar a criança a fazer o dever, fazia o dever para a criança. E ela só copiava, né? Isso é a forma de destruir vidas. Se você não está cuidando da sua vida, você pode estar destruindo a vida de alguém, né? Nós temos que entender que nós, como pais, como servos de Deus, como cidadãos, nós temos várias responsabilidades. E nós devemos assumirmos essas responsabilidades com seriedade, com sabedoria, sob a direção de Deus, com amor. Nós não devemos brincar com a vida. E nesse momento que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, existe milhões de pessoas brincando com a vida aí fora. E eu não sou juiz de nenhuma delas. Eu acho que ela tem todos os direitos de fazer o que elas quiserem. Qualquer pessoa. Se a pessoa quer ir para o carnaval, você tem todo o direito de ir. Você quer prostituir, tem todo o direito de ir. Quer fazer o que? Faça o que quiser. Só entenda que tudo terá uma consequência. Porque é a palavra de Deus que te dá esse direito. A palavra de Deus te diz: todas as coisas me são lícitas. Lícito é permitido. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha como a palavra de Deus ela é. A irmã Joseli, a irmã Janete nos diz: amém, verdade. Amém, irmãs. Então, todo mundo é livre para poder fazer o que quiser da sua vida. Mas veja bem, quando você compra uma coisa, normalmente é uma coisa cara, que você pagou muito dinheiro por aquilo. Se você não tiver cuidado por essa coisa, o que vai acontecer com ela? Ela vai estragar. Ela vai se acabar. Você vai perdê-la. Assim é a nossa vida. A nossa vida é a coisa mais cara que nós temos. Por isso que Deus nos oferece a vida eterna. Nós não vimos aqui no princípio desse estudo que a vida é o período de tempo em que somos concebidos no ventre da nossa mãe até o dia da nossa morte. Essa é a vida. Mas a vida eterna que o Senhor nos oferece vai ser a partir do momento que nós somos ressuscitados na primeira ressurreição, sem fim. Essa é a diferença. E uma vida transformada, sem morte, sem dor, sem pecado, sem todos os males que o pecado trouxe para o homem, através da sua escolha. Então, quando nós procuramos cuidar da nossa vida, nós estamos vigiando. Nós estamos mais preocupados com os nossos erros do que com os erros dos outros. Nós não ficamos vigiando a vida dos outros. Nós não ficamos falando da vida dos outros. A não ser que seja com o objetivo de ajudar, para encontrar uma solução para um problema. Quando nós temos a permissão, às vezes a permissão para nos intrometermos na vida de alguém, talvez seja a própria necessidade que aquela pessoa está passando. Se a nossa intromissão for para o bem, for para poder ajudar, for para poder melhorar, para poder tirar um mal da vida dessa pessoa,
ela é bem-vinda, mas mesmo assim, ela deve ser analisada, ela deve ser apresentada diante de Deus em oração. Porque há caminhos que para o homem parecem certos, mas no fim são caminhos de morte. Então, quando nós estamos dispostos verdadeiramente a cuidar da nossa vida, nós não vamos ter tempo para um monte de coisa que nos prejudica. Nós não vamos ter tempo para ouvir coisas que o inimigo quer nos trazer justamente para nos destruir. Nós vamos ter posicionamentos em muitos pontos da nossa vida. Nós vamos estar ocupados com muitas coisas edificantes. Quer ver? Vamos ver aqui como podemos direcionar a nossa vida num propósito grandioso. Aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 2 nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, olha só, como podemos direcionar a nossa vida num propósito grandioso? Pensando nas coisas do alto. O que são as coisas do alto? São as coisas que estão escritas, contidas dentro da palavra de Deus. São todos os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz para podermos vivermos nessa vida uma vida em abundância. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A abundância da palavra. A abundância da bênção de Deus, quando nós procuramos colocar a palavra em prática. A abundância do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos procurarmos ter uma vida em abundância. E quando nós estamos firmemente decididos a cuidar da nossa vida, nós estaremos sempre procurando direcioná-la no propósito de Deus. Nós não estaremos perdendo tempo para ficar pensando nas coisas aqui da terra. O que é pensar nas coisas daqui da terra? São coisas que edificam, coisas que não nos aproximam de Deus, coisas que Deus não aprova. Veja bem, irmãos, lembre-se disso. Quando você e eu não estivermos cuidando da nossa vida, nós vamos estar dando autoridade ao diabo para cuidar. Tá? A nossa vida ela não vai ficar quietinha ali. Não. Se ela está ali abandonada, o diabo vai falar: eu quero e vou fazer o pior possível nessa vida. Muitas pessoas já entregaram a autoridade da sua vida para o inimigo. E o inimigo direciona essas pessoas numa vida terrível. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, assim como fez o Senhor Jesus, assim como fizeram os profetas. Ela nos ensina a palavra de Deus, a cuidar da nossa vida corretamente. Porque muitas vezes nós, seres humanos, vivemos uma vida mal cuidada. Uma vida mal cuidada é uma vida de qualquer jeito. É uma vida que nós não damos importância às coisas que Deus nos mostra que é importante. É uma vida preocupada em provar as coisas para os outros, não para Deus. É uma vida avacalhada, desregrada, descompensada. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Irmão Marcos, seja bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Então, quando nós procuramos cuidar corretamente da nossa vida, nós vamos pensar nas coisas lá do alto. Porque aí a resposta que vier de Deus, e essa resposta ela já está aqui
dentro da palavra de Deus. Ela já está. Basta nós apenas procurarmos cavá-las, como cava a terra, em busca de um tesouro escondido. Os garimpeiros, eles não pegam ali as ferramentas, a picareta, tudo, começa a cavar a terra em busca do ouro. Essa palavra, ela vale mais do que o ouro. Ela vale mais do que o puro ouro de Ofir. Ela é uma pérola de grande valor, que o homem, quando a encontra, ele vende tudo que possui para poder adquiri-la. Então nós conseguimos cuidarmos bem da nossa vida quando nós alcançamos a maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, ela pode ser alcançada em qualquer idade. Uma criança de 5 anos pode ter uma maturidade espiritual. Qualquer pessoa pode ter, mas depende do quanto ela buscar, quanto ela se dedicar. Quando nós compreendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos ver que intrometer na vida dos outros só vai ser importante se for para trazer a Cristo na vida dessa pessoa, se for para fazer diferença positiva, se for para edificar. Há pessoas que não respeitam o direito dos outros, que invadem o que é dos outros, sem permissão. E por causa dessas coisas, acontecem tantos males nesse mundo. Uma das melhores formas de nós cuidarmos da nossa própria vida é termos respeito. Respeito por Deus, por nós mesmos, pelas outras pessoas. O respeito é uma das primeiras grandes demonstrações de amor. Quando você respeita alguém, você demonstra que você ama aquela pessoa. Respeitar não é concordar, mas é reconhecer o limite das coisas. É reconhecer até onde você pode ir, até onde você está ao seu direito de avançar. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus muito demonstrou em toda a sua caminhada, foi o seu respeito pelas pessoas. O respeito pelas escolhas que cada uma das pessoas tinha, embora ele não concordasse. Mas ele nunca tirou de ninguém o direito de fazer a sua escolha, mesmo que ela fosse errada. A irmã Janete nos diz aqui, amém, é verdade, amém, irmão. Irmão José Aparecido de Brito, seja muito bem-vindo ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Então, quando nós procuramos cuidar da nossa vida, conforme a palavra de Deus, o que nos acontece? Vamos ver aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, que nos diz assim: E a diligenciar por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então, quando procuramos cuidar da nossa vida conforme a palavra de Deus, o que nos acontece? Nós vamos progredir, vamos viver tranquilamente e não iremos precisar de nada. Porque o Senhor irá suprir nossas necessidades através do nosso esforço. O Senhor, ele estará nos sustendo, porque quando nós procuramos cuidar da nossa vida, nós procuramos olhar para nós, os nossos erros, o que eu preciso corrigir nesse ponto, no outro. Nós chegamos a conclusões muito importantes, que é o seguinte: há determinadas coisas em determinadas áreas da nossa vida, que se eu ou você, se nós não fizermos algo por nós mesmos, ninguém vai fazer.
Há coisas na vida que só eu posso fazer por mim mesmo, e só você pode fazer por ti mesmo. Nem a pessoa que mais te ama nesse mundo pode fazer. E às vezes nem vai fazer se puder. Então, é muito importante nós aprendermos a vivermos na dependência, abaixo de Deus, de Jesus, de nós mesmos. Nós aprendemos a resolver nossos problemas. Nós sabemos onde que é a nossa limitação. Uma coisa um erro que muitos crentes cometem é que quando se convertem, eles querem obrigar os outros a seguir sua fé. Isso aí normalmente vai na família. Aí fica aquela pressão em cima da família e tudo. Isso é errado diante do Senhor. Porque nós temos que cuidar da nossa vida. Você pode sim falar para o seu familiar ou para alguma pessoa do evangelho, da palavra. Não há problema nenhum e deve ser feito. O problema é criar atrito por causa disso, é criar brigas por causa disso, querer obrigar as pessoas a seguir a sua fé. A fé é sua. Agora, claro que se você tem autoridade sobre a sua própria casa, você é o cabeça da sua casa, existe coisas que talvez alguém da sua família possa querer impor ali, que você deve se posicionar e falar não. Isso é outra história. Mas o cuidado da nossa vida é o limite que nós temos que entender, até onde nós podemos ir. E uma oração que nunca deveria sair dos nossos lábios, ela deveria ser feita diariamente, é pedirmos a Deus sabedoria para viver, para conviver, para se relacionar, para agir, para reagir. Todos nós aqui concordamos que vivemos num mundo muito difícil. Numa época em que as profecias bíblicas estão se cumprindo, que nós devemos tomar muito cuidado com esse cumprimento. Porque, como nós sabemos, a palavra de Deus diz que o amor se esfriará entre quase todos. E nós temos que saber definir onde nós estamos dentro desse versículo. Se é entre o quase ou se é entre o todos. É muito importante essas respostas na nossa vida. Então, quando nós estamos preocupados em cuidar da nossa vida, nós estaremos procurando fazer o melhor para nós. O que é o melhor para você? O que é o melhor para mim? Eu te respondo. Melhor para você e para mim é fazermos a vontade de Deus. Isso é o melhor. E quando nós procuramos fazermos a vontade de Deus, nós passamos a analisarmos onde que esta vontade se encaixa em cada ponto da minha vida. Existem várias áreas da minha vida, da sua vida, diferentes, em que a vontade de Deus ela deve se encaixar perfeitamente. Como você pega uma luva, aqui é a minha mão, para vocês aí parece ser a mão direita, mas aqui é a minha mão esquerda. Eu pego a luva da mão esquerda e enfio na minha mão. Vai encaixar todos os dedos. Mas se eu pegar a luva da mão direita e tentar encaixar na minha mão esquerda, não vai dar certo. É assim. Quando nós não procuramos fazer o melhor para a nossa vida. Algumas coisas vai dar certo, outras não. E as que não vão dar certo, elas vão ser superiores a que deu certo. E aí um abismo vai puxar outro abismo. O melhor para a sua vida, o melhor para a vida de cada um de nós, é fazermos a vontade de Deus.
E para fazermos a vontade de Deus, nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar do nosso comportamento, cuidar das nossas atitudes. Não querer se intrometer em assunto alheio. Não querer se intrometer na vida dos outros quando a gente não é chamado. Não querer ficar forçando as pessoas a nada. A palavra de Deus ela é muito clara. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. É através da liberdade que nós conhecemos o caráter de cada um. É através da liberdade que nós vemos onde que estão os erros que devem serem corrigidos. Então não tire a liberdade das pessoas. Você pode sim, se você tiver a oportunidade de aconselhar, mas não de obrigar alguém a fazer alguma coisa. Há certas posições na vida que nós temos autoridade. E aí nós podemos sim, se necessário for, proibir. Essa questão que é proibido, proibir, isso é uma fase diabólica. Há coisas que deve haver proibição. A Bíblia tem várias proibições. Mas é por isso que nós temos que estudarmos a palavra de Deus até para saber o que podemos, o que devemos proibir. Por exemplo, se você tem um filho de menor de idade e ele quer ir, por exemplo, quer ir para o carnaval, participar, fala assim, olha, meu filho, eu não quero que você vá, quando você tiver maior de idade, você faz a sua vontade. Mas enquanto você estiver sob a minha responsabilidade, não. Você pode proibir. Nós temos que ensinar a cuidar da sua vida. Por que eu não vou deixar você ir? Porque é isso, assim, 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 assado. Mas vai chegar um ponto que a própria palavra de Deus diz, agora essa pessoa, esse seu filho, é que tem que cuidar da vida dele. Ele tem que cuidar da vida dele baseado naquilo que você ensinou. E se você não ensinou seu filho a cuidar da vida dele, mas cuidou da vida para ele, ele vai estar com muitas dificuldades aí para frente. Entende? Então não cuide da vida dos seus filhos, ensine eles a cuidar da sua própria vida. Para quando eles tiverem a idade para cuidar totalmente, eles vão passar por isso com autoridade. Porque eles tiveram um grande aprendizado. Aí cumpre Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não desviará dele. A maior e melhor forma de ensinamento é esse aqui, ó. Tem melhor. Quando uma pessoa está bem alicerçada dentro dessa palavra, ela pode até entrar numa faculdade com um monte de professor ateu, de um monte de coisa errada, mas ela não vai se corromper, porque ela está alicerçada na rocha. Ela sabe cuidar da sua vida. Ela aprendeu a cuidar da sua vida. Porque, infelizmente, a vida da gente não é só coisa boa. Mesmo que você serve a Cristo. Vai ter muito aborrecimento, muita tristeza, pode haver decepção, chateação. E nós temos que saber cuidar disso. Nós temos que saber cuidar de nós mesmos. Nós temos que saber como agir e reagir dentro da vontade de Deus. Então, você vê que quando as pessoas estão procurando cuidar da vida dos outros, quanto tempo elas estão perdendo de cuidar da sua própria vida? Isso é muito importante. Cuidar da nossa vida é procurar o melhor. O melhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a viver. Está escrito, a palavra é vida. A palavra de Deus nos ensina a viver corretamente. Porque a maioria das pessoas não sabe viver corretamente. A maioria das pessoas vivem erradamente. E as pessoas que vivem a vida corretamente, nas pessoas também, aquelas que estão na igreja apenas. Tem pessoas dentro das igrejas que vivem erradamente.
Viver a vida corretamente é direcionar sua vida dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então nós vemos que nós temos grandes desafios. Nós, ao mesmo tempo, estamos cercados por grandes perigos. Mas essa mesma palavra que nos ensina a viver, ela nos dá uma palavra de segurança, de vitória, entre várias outras. Que tudo posso naquele que me fortalece. Que tudo é possível que crê. Então, a partir do momento que eu estou cuidando da minha própria vida, eu não estou perdendo meu tempo com besteira, com coisas que não vão me levar de nada a lugar nenhum. Eu não vou estar me intrometendo na vida dos outros. Eu vou estar procurando dar o melhor de mim para viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo se eu não estiver conseguindo 100%. O irmão Marcos me diz, paz seja contigo, ministro Paulo. Estou na escuta desse maravilhoso programa, aqui em Joinville, Santa Catarina. A palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Forte abraço, Deus abençoe. Amém, meu querido irmão, Deus abençoe grandemente também você e sua família e a todos que nos assistem. Seja muito bem-vindo. Então, irmãos, a partir do momento que nós deixamos de cuidar da nossa vida, nós deixamos de, até mesmo termos uma aliança com Deus. Porque quando nós não cuidamos da nossa vida, nós abandonamos. Se a nossa vida estiver abandonada, o diabo vai tomar conta dela. Existem muitas pessoas que já abandonaram a sua vida e que o diabo assumiu. Às vezes com 7 espíritos até piores do que era antes. Então, vamos cuidar da nossa vida. Vamos procurar fazer o melhor para nós, para o nosso semelhante, com a sabedoria de Deus, com seriedade, com compromisso. Não vamos nos acomodar, não. Não vamos querer que as coisas sejam conforme o nosso querer, mas que elas sejam conforme o querer de Deus. Eu sei que é difícil tudo isso. Mas nós somos chamados para vencer dificuldades. Nós somos chamados para superar obstáculos. Nós somos chamados para sermos mais do que vencedores. Você acredita nisso? Se você realmente acredita nisso, você vai procurar cuidar da sua vida da melhor maneira possível. E cuidar da nossa vida, cuidar da vida daqueles que nós temos responsabilidade sobre eles, que nos foi entregue pelo Senhor. Em casa aí, cada homem, sua esposa, seus filhos, e aos pastores também, além de sua família, o rebanho que o Senhor lhes confia. Vamos procurar fazer da melhor forma possível, mesmo que eles não compreendam, mesmo que eles não gostem, mesmo que se revoltem contra nós, mesmo que nos rejeitem. O Senhor Jesus, ele era rejeitado dentro da sua própria casa pelos seus irmãos. Ele diz que se o mundo me odeia, primeiramente, se o mundo vos odeia, primeiramente odiou a mim. Quando você cuida da sua vida e não permite que outras pessoas se intrometam na sua vida, tenham autoridade sobre a sua vida, você então vai conseguir atrair o ódio do mundo. Uma coisa é intromissão, outra coisa é cooperação. Nós não devemos intrometer, nós devemos cooperar. É importante saber a diferença de todas essas coisas. Porque assim,
estaremos mais fortes. Eu aprendi dentro da palavra de Deus, graças ao Senhor, muitas coisas que eu tenho colocado em prática. Eu digo para vocês hoje, eu não me intrometo na vida de ninguém. A não ser se for para poder ajudar alguma coisa, mesmo assim eu peço licença. Mas tem pessoas que eu vejo que elas são arrogantes, soberbas, ignorantes. Essas mesmo que eu posso ajudar, e eu sei que não vai dar em nada a minha cooperação, então eu deixo para lá. Nós temos que procurar trazer a solução. Mas a pessoa também tem que saber que ela tem que fazer a parte dela. O Senhor Jesus passou o barro nos olhos do cego e disse: vá ao tanque de Siloé. E é com ele dali para frente. Que venhamos deixar os cegos trilhar os seus próprios caminhos, para enxergar quando obedecerem aquilo que o Senhor os mandou. Nós estamos falando aqui espiritualmente, né, irmãos? Às vezes tem o tempo certo de todas as coisas, nós devemos entender isso. Mas quando nós procuramos cuidar da nossa própria vida, nós entendemos muita coisa. Porque você vai procurar cuidar da sua vida analisando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Ali que você vai se conhecer. A palavra de Deus, ela é um espelho que mostra como você é e como você deve ser. Ela te mostra a realidade e ela te mostra a melhoria dessa realidade. Essa Bíblia é maravilhosa. Esse livro é tremendo. Agora, o que os pais não devem se esquecer sobre a vida dos seus filhos? Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É uma coisa que muitos pais se esquecem, né? A irmã Joselina nos diz: glórias a Deus, amém, irmã. Que eles devem se intrometer na vida do casal apenas se realmente for necessário. Quando é necessário se intrometer na vida do casal dos filhos, né? Por exemplo, se se o homem estiver batendo na mulher, ou alguma coisa nesse sentido, vice-versa, porque tem mulher que bate homem também. Se eles estiver passando por alguma necessidade, né? Mas até para isso tem que ter cautela, tem que ter sabedoria, tem que ter jeito. É claro que não é fácil, né? Os nossos filhos vivem a vida inteira com a gente. Aí um dia eles decidem casar. Eles se casam e vai ter a vida deles. Nós, como pais, nós devemos aprender a deixar eles serem livres, a construir a vida deles com aquilo que aprenderam de nós, a cuidarem da vida deles. Então, quando eles se tornam adultos, ou se casam, nós devemos entender: agora a minha atuação é mais no bastidor. Eu tinha que preocupar em fazer um bom trabalho durante esses anos todos. Agora que eu vou enxergar o fruto do meu trabalho. É claro que há pessoas que fazem um bom trabalho, infelizmente às vezes não deu certo, porque a pessoa endureceu o coração. Mas aí o pai, a mãe não tem culpa disso. Então, por exemplo, sogro e sogra tem que saber o limite quando vão à casa dos seus filhos, sua nora, né? Se
Se a nora gosta das coisas de um jeito, você não vai lá e muda, não. Ela está na casa dela. Você é uma visita do seu filho ou da sua filha. Você é a visita do seu genro, da sua nora. Certo? Nós temos que saber respeitar os limites. Não é ficar dando palpite das coisas desnecessariamente. Então nós temos que entender o seguinte, que sermos mais cooperadores possível, colaboradores uns dos outros, né? E saber que tem assuntos que nós podemos e devemos nos intrometer, porque é uma intromissão mesmo. Mas há coisas que não nos diz respeito. E sempre procurarmos manter um elo de uma união baseado na palavra de Deus. Quem odiar a palavra de Deus não vai conseguir descer elo com essa pessoa. Mas o que importa é que se você estiver cuidando da sua vida, quando você tiver que dar contas a Deus da sua vida, Ele verá que você fez o melhor de si, que você fez a sua parte. Então, tem coisas que a gente vê até vídeos aí na internet que deve se refletir sobre isso, que é engraçadinho, que é bonitinho, mas a gente tem que pensar o seguinte, se é o melhor, por exemplo. Há esse ditado, né, que na casa da vovó pode tudo, do vovô, tudo. Às vezes os pais determinam determinadas coisas para os filhos, em que os avós vão lá, não, precisa disso não, e pronto. Isso está errado. Quando meu filho era pequeno, eu tive um grande problema com meu pai. Meu pai foi um ótimo avô para o meu filho, melhor do que foi pai para mim, muito melhor. Graças a Deus, fico muito feliz por isso. Mas ele tinha umas manias que irritavam a minha esposa e eu ficava do lado dela, infelizmente. Ele chegava com doce e dava o meu filho na hora do almoço, antes dele almoçar. E a minha esposa pedia educadamente para não fazer isso, mas não adiantava. Ele comprava aquelas latas de doce de leite, abria, põe a colher de doce de leite e levava para o menino. Aí pronto, o menino comia o doce, não queria almoçar e virava aquela bagunça. Né? Então, eu estou dando aqui um exemplo, né, de como que a gente tem que ter noção das coisas. Né? Às vezes a gente se intromete na vida das pessoas que a gente ama, pensando que a gente está fazendo bem, mas a gente, de uma certa forma, estamos prejudicando. Certo? Um avô, uma avó, desde que estejam fazendo correto, nós nunca devemos passar por cima da autoridade dos nossos filhos. Se o pai ou a mãe colocou de castigo, não devemos ir lá e não vem cá com o vovô, com a avó, não. Temos que saber respeitar as regras, por mais que dói o coraçãozinho de você ver lá, né? Porque a avó e a avó ficam apaixonados com as crianças. Mas nós não podemos infringir nisso. Porque senão nós quebramos o elo da disciplina que o pai e a mãe querem dar. É de ensinar o que é correto. Quem assistiu naquela época, passava no SBT Super Nani, ali eram uns ensinamentos, eu acho, muito interessantes, inteligentes, se aplicar com as crianças. Era ensinando, disciplinando as crianças. E as crianças se tornaram daquela forma por causa que os pais cuidavam da vida delas, não ensinavam elas a cuidar de suas vidas. Como que você ensina a criança a cuidar da sua vida? Vamos repetir aqui. A criança falou um palavrão, você corrige, não fala isso está errado. A próxima vez que você falar, você vai estar de castigo. Né? É você ensinar cada erro que a criança cometer, você pegar e falar com ela, fala com amor, com carinho, mas fala. Né? Olha, isso não é certo, o Papai do Céu não gosta disso. Ensinar a criança, antes de deitar, ler histórias bíblicas para ela, ensinar com que as crianças venham admirar Sansão, a Daniel, a José,
aos heróis bíblicos, não Batman, não Robin, não Capitão América, essas coisas, sabe? Então, nós temos uma missão muito séria nessa vida, né? Se a gente não ensina uma criança a ter limite na sua vida, nós estamos cuidando da vida dela e cuidando mal, porque ela vai sofrer lá na frente, né? Então, nós temos que entender que cada área, a vida da gente, ela é dividida por etapas, né? A infância, a adolescência, a maturidade, a velhice. E nós devemos saber cuidar da nossa própria vida e da vida que nos foi confiado dentro de cada etapa, de acordo com a vontade de Deus, né? O inimigo, sabendo que é muito importante sabemos cuidar da nossa vida, o que ele fez? Ele veio trazer uma ocupação para a nossa vida. Quando você está ocupado com outras coisas, você não cuida da sua vida. Você pensa que está cuidando da sua vida, mas você não cuida da sua vida. E essa ocupação, ela chama-se celular, ela chama-se videogame, ela chama-se Netflix, ela chama tudo aquilo que prende muito o nosso tempo, que não está sendo empregado para uma coisa produtiva. Por exemplo, nós estamos aqui 1h20 nesse estudo, já. Aqui nós estamos fazendo uma coisa produtiva, que é uma análise da palavra de Deus, de como aplicá-la na nossa vida. Estão usando, que eu estou usando o celular, não sei se você está me vendo pelo celular ou pelo notebook ou computador. Mas a gente está usando por um fim construtivo, né? Mas quando a pessoa emprega, ela ocupa o seu tempo com coisas que não são construtivas, isso é um sinal de domínio do inimigo. Eu não estou aqui dizendo que você assistir um filme é errado, essas coisas, não. Nós estamos falando aqui da quantidade de tempo que é empregado. É claro que em tudo nós temos que analisar. A palavra de Deus diz, não porém que é mal diante dos meus olhos. Não estou aqui condenando e criticando ninguém. Estou dizendo apenas que em tudo nós devemos fazer uma análise se aquilo que nós procuramos ver ou fazer tem algum aprendizado que seja produtivo, que seja de acordo ou agradável a Deus, né? Então, é importante nós desenvolvermos essa mentalidade. Quando nós não cuidamos da nossa vida, o inimigo ele vai nos escravizar com alguma coisa. Quando ele nos escraviza com alguma coisa, ele traz desânimo, traz frustração, traz incapacidade, traz pensamentos negativos, depressão e um monte de coisas mais. Aqui, meus irmãos, vou falar com vocês. Não deem autoridade ao inimigo sobre a sua vida. Manda o inimigo cuidar da dele. Da sua, quem cuida é Deus, o Senhor Jesus e você mesmo. As únicas pessoas que podem cuidar bem da sua vida é Deus, o Senhor Jesus e é você mesmo. Não esqueça disso. Agora vamos ver qual a melhor maneira de vivermos a nossa vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus,
honrai o rei. Olha só, tratar todos com honra. O que significa isso? Tratar a todas as pessoas com respeito. Amar os irmãos significa amar de verdade. Amar não significa concordar com tudo, mas é se posicionar naquilo que é correto. É procurar sempre trazer o outro algo de bom, que aproxima essa pessoa de Deus. Amar não é tomar conta da vida do outro, mas é ensinar a pessoa a viver conforme a palavra de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas em todas as coisas existe um limite. Amar não é dizer sim o tempo todo, mas é dizer não e saber também por que está dizendo. Irmã Camila, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. A irmã me diz, paz seja contigo. Amém, irmã. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja contigo. Deus abençoe. Então, a melhor maneira de vivermos a nossa vida é tratar todos com honra, com respeito, amar os irmãos. Agora que está falando dos irmãos, né, da igreja de Deus. Se há algum problema entre irmãos, vamos resolver. Vamos conversar. Vamos dialogar. Né? Vamos tentar resolver na paz. Infelizmente, muitos não estão dispostos a isso. Mas se você está, pelo menos diante do Senhor, você está fazendo a sua parte. Está cuidando da sua vida. E diz aqui, temer a Deus. Vamos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Nós sabemos que servir a Deus não é uma coisa fácil. Mas vamos fazer isso com temor e tremor no nosso coração. Porque assim nós estaremos mostrando a Deus que nós o amamos verdadeiramente, através do nosso esforço em obedecê-lo. E aqui diz, honrai o rei. Esse rei aqui é o rei Jesus. É claro que nessa época eram os reis que governavam. Mas nós não temos reis. Então, vamos honrar. A Bíblia diz, dá honra quem tem honra. Se você tem um rei que é ladrão, um bandido, um corrupto, um vagabundo, você não tem que dar honra a ele. Ele não tem honra. Você só não deve desrespeitá-lo. Mas nós temos que dar honra a quem tem honra. Agora, se você quer honrar um rei, honra ao rei Jesus. Esse sim, é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Louvado seja o nosso Deus, Deus de Israel, seu Filho Jesus, seu Shamash. A irmã Janete nos diz amém. Então, a melhor maneira de nós vivermos a nossa vida é seguindo esses critérios. Né? Se você vê as coisas que não te agradam, pensa, ore a Deus, vale a pena eu me intrometer nisso? Quando nós deixamos de intrometer em muitas coisas, quando nós não somos chamados, nós encontramos também a paz. Peça sempre a Deus que te guie pelo Espírito Santo. Mas não queira colocar sua mente como agir do Espírito Santo. A coisa que vem na mente da gente é a gente está querendo, porque a gente tem a tendência a querer aquilo que nos é favorável. Fala, Deus me mandou. Isso eu acho muito perigoso, essa palavra. Deus me mandou te dizer, Deus... Que a pessoa cria que da mente dela e vem falando em nome de Deus. E aquele que fala em nome de Deus, o Senhor não falou, esse não é aceito por ele. Né? Então nós devemos tomar muito cuidado com tudo isso. Hoje
É como eu disse aqui no princípio do estudo, essa palavra vai cuidar da sua vida. Para muitos, para a maioria das pessoas, ela é ofensiva. Se você dizer isso para alguém. Mas se a pessoa for uma pessoa sábia, esse é um dos melhores conselhos que você pode dar a alguém. E essa é uma das melhores coisas que cada um de nós podemos fazer. Cuidar da nossa vida. Procurarmos sempre as pessoas fora, não ficar inventando desculpa para as coisas. Sabe, hoje em dia, essa geração, até muitos crentes mesmo, nosso meio, querem tudo caindo do céu. Não quer correr atrás, sabe? Não quer tudo de mão beijada. Não é assim. Não é assim. Nós devemos entender a realidade da vida. E lutarmos com as armas que Deus nos deu para podermos transformar aquilo que precisa ser transformado. Vamos agora para a última pergunta. Qual é o propósito da vida? Você sabe qual é? Isso é uma pergunta que muitos filósofos fazem, né? Muitos pensadores. Muitos respondem essa pergunta de uma forma diferente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus qual que é o propósito da vida. Está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25, que nos diz assim. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. O propósito da vida é a vida eterna. Se nós vivemos a nossa vida inteira e no final não alcançamos a vida eterna, não valeu a pena ter vivido. Como disse o Senhor Jesus, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o propósito da vida é a vida eterna. Vamos cuidar da nossa vida de forma que nós consigamos alcançar a vida eterna. Que nós consigamos alcançar a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E procurando fazer isso da melhor forma possível, procuramos nos corrigir, nos aperfeiçoar, procuramos termos posicionamento, não deixar ninguém se intrometer na nossa vida e não nos intrometermos na vida de ninguém, se não formos chamados. Se você acha que precisa de ajuda, você pode chamar alguém de sua confiança para cooperar com a sua vida, não para intrometer nela. Então eu gostaria de deixar para vocês esse estudo. Eu pedi ao Senhor um estudo e para trazer aos irmãos Ele me deu. Aprenda a cuidar da sua vida. Para aqueles que forem sábios não ficarão ofendidos com isso. Apenas os tolos se ofendem com a verdade. Eu gostaria de convidar vocês a fazer comigo agora uma oração. A irmã Janete nos diz amém. Louvado seja Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estamos novamente após mais um estudo da Tua Palavra. E viemos aqui para agradecer ao Senhor que nos permitiste realizar esse estudo. Pedimos ao Senhor que a Tua Palavra se transforme em vida em cada um de nós. Que venhamos, pela direção do Teu Espírito Santo, sabemos cuidar muito bem da nossa vida conforme a Tua vontade. Que não venhamos nos intrometer em assuntos dos outros. Que não venhamos dar autoridades àqueles que não te consideram para se intrometer na nossa vida. Que venhamos ter maturidade para podermos compreender as ações e reações negativas das pessoas e termos a sabedoria de sair dela da melhor maneira possível sem sermos atingidos pelo mal. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venhamos nos empenhar, dar-nos força, sabedoria e direção cada vez mais e nos empenharmos e alcançarmos a vida eterna. Eu peço ao Senhor que abençoe a todos os irmãos que estão aqui assistindo, que não estão, que virão assistir. Eu venho aqui pedir ao Senhor, também pela vida do Nicolas, que o Senhor possa abençoá-lo,
Que essa semana ele receba alta, Senhor. Esteja completamente curado, esteja manifestada a cura dele. Ele venha para conhecer sua casa. Ele seja muito feliz com seus pais. E que o Senhor venha direcionar a vida deles cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Agradeço também pelas vitórias que o Senhor deste, aos irmãos, a irmã Maria Gorete também, que ficou curada pelo Senhor, uma enfermidade. Enfim, Senhor, peço que o Senhor continue abençoando o seu povo, que o Senhor dê a saúde a todos nós, física e espiritual, nos dê sabedoria, maturidade, e nos dê a capacidade de solucionar os nossos problemas, com a direção do Senhor. Que tenhamos uma noite de paz e uma semana vitoriosa na Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos, que na próxima semana possamos novamente estar aqui estudando a Tua palavra. É o que te pedimos também e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Yeshua Mashiach. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer a todos vocês pela sua participação nesse programa, terem ficado até aqui ao final. E eu quero que vocês entendam que o meu objetivo é estar apenas trazendo o que a palavra de Deus nos diz, para que venhamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. A irmã Joselina nos diz amém, boa noite a todos, uma ótima semana em nome de Jesus, amém. A irmã Conceição Marchão nos diz amém, a irmã Janete também nos diz amém. Vou ministrar aqui a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nós finalizamos este programa em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer aos irmãos, vai cuidar da vida de vocês da melhor maneira possível, para que a cada paz das suas vidas e da minha, venhamos todos cuidar, cada um da sua. Nós venhamos agradar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, cada vez mais. A irmã Mia nos diz amém, o irmão Marcos nos diz amém, gostei muito desse estudo, amém, irmão, louvado seja Deus. Então fiquem com Deus, meus amados, Deus abençoe grandemente a todos, tá? Desejo uma semana vitoriosa, na presença do Senhor, e que na próxima semana, se assim for vontade do Senhor, nós estaremos aqui novamente para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus e nos edificar e nos fortalecer no Senhor. Fiquem com Deus, a paz seja convosco e muito obrigado pela participação de todos vocês. O irmão José Aparecido de Brito nos diz amém, amém, querido.